A paz de Cristo seja com todos vocês. Amém? Grandemente. Em nome de Jesus. Glória. Versículo 16 ao versículo 25. Amém? Em nome de Jesus. Vou compartilhar aqui no meu Facebook. Oh, glória. Aleluias. Gálatas capítulo 5, versículo 16. A palavra diz assim: o apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo de Deus, ele vem trazendo uma palavra de alerta. Graça e paz, irmão Gesiel ou irmã Gesiel. A paz seja com você, meu amado, minha amada. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, atenção, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 22. Mas o fruto do Espírito, atenção, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Glória a Deus, meus amados. Então vamos lá. Vamos começar a entender o que o apóstolo Paulo está trazendo por meio do Espírito Santo para a igreja de Gálatas. Vamos lá. O apóstolo Paulo, ele observou, ele percebeu que a igreja de Gálatas, ela estava se desviando. O apóstolo Paulo percebeu que a igreja de Gálatas, ela estava começando a caminhar pela carne. E isso é um perigo. E ele diz no versículo 16 assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Opa, peraí. Como é que andamos no Espírito? Como é que eu e você vamos andar no Espírito? Será que é do jeito que nós andamos no dia a dia? Caminhando com as nossas pernas? Não. Digo, porém, andar em Espírito. Como se anda em Espírito, irmão Luiz? É simples. É quando nós temos uma vida de oração. É quando nós temos uma vida de leitura da Bíblia, meditação da palavra. É quando nós temos uma vida de jejum. Ou seja, é quando mortificamos isso aqui, ó. A carne, o velho homem, a velha mulher. É quando nós crucificamos em Cristo os nossos desejos.
as nossas vontades, o nosso querer. Dessa forma, andaremos em espírito. É quando nós mortificarmos a nossa carne para que ela não venha cobiçar, a desejar o pecado. E tendo uma vida de vigilância. Eu não posso esquecer de dizer isso. Vigilância. Então vamos lá. Oração, oração, leitura da Bíblia, meditação da palavra, jejum, vigilância e renúncia. Esses 5 pontos. Dessa forma, andaremos em espírito, viveremos no espírito, na mente e no coração. Digo, porém, andar em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. O que é concupiscência? É desejo. É desejo. Então Paulo está dizendo para a igreja de Gálatas, olha, meus irmãos, vocês querem viver em espírito, andar em espírito? Vocês querem vencer a carne? Vocês querem vencer esse desejo desenfreado de pecar contra Deus? Você quer vencer as tentações? Então ande no espírito. Viva no espírito. Esteja no espírito. Mas a pergunta é, estamos dispostos? Estamos dispostos a andarmos no espírito? Estamos dispostos a vivermos no espírito? Porque tem um preço. Para andar no espírito, viver no espírito, tem um preço. Ah, irmão Luiz, mas Cristo pagou o preço por mim, por você e pelo mundo. Na cruz, sim, querido. Cristo pagou o preço dele. Ô glória. Mas eu e você temos que pagar o nosso preço aqui. E qual é o preço que temos que pagar? Renunciar. Renunciar. Jesus disse em Mateus 16, 24. Aquele, pois, ou se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me. Ou você está achando que só porque Cristo entregou-se na cruz de braços abertos, está tudo certo? Não. Porque, entenda bem, aquilo que o homem tem que fazer aqui na terra, Jesus não vai fazer por ele. Você poderia ter morrido no lugar de Jesus? Eu poderia ter me doado para morrer no lugar de Jesus? Não, querido, porque não compete a mim. Não compete a você. Mas competia ao Filho de Deus, o Cristo. A missão era dele. E não compete da mesma forma a Cristo negar os meus desejos aqui hoje. Não compete ao Filho de Deus renunciar às paixões aqui hoje por causa de mim e por causa de você. Não. Compete a mim. Compete a ti. Renunciar ao pecado. Abandonar a prática da vida errada. E ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Para que o nosso espírito seja fortalecido no Espírito de Deus. Para que possamos vencer a nossa carne. E não sermos dominados pelas concupiscências, pelos desejos desenfreados. Amém, meus amados? Então vamos lá, seguindo o raciocínio. Versículo 17. Porque a carne, olha só, porque a carne cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne. Então há uma guerra, há uma batalha. Aqui é a carne. Um exemplo, aqui é a carne. E aqui é um espírito. Os dois se chocam, Se chocam. Por quê? Vai dizer aqui, por quê? E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que querer. Ou seja, a carne, ela quer pecar. A carne, ela quer fazer tudo que desagrada a Deus. A carne, ela quer viver em desobediência. A carne, ela não quer orar. A carne, ela não quer jejuar. Eita glória, a carne não quer se santificar. A carne não quer ler Bíblia, não quer meditar na palavra. A carne não quer obedecer a Deus. Mas o Espírito, está aqui, O Espírito, ele quer oração. O Espírito, ele quer jejum. O Espírito, ele quer a palavra. O Espírito, ele quer obediência a Deus. É uma batalha de titãs. É uma batalha de gigantes. Porém, vai vencer nessa batalha aquele qual for alimentado mais. Eu faço uma pergunta agora para você.
Quem você tem alimentado mais na sua vida? A carne ou o espírito? Ô glória! Quem você tem alimentado mais? A carne ou o espírito? Fica aí a pergunta. Amém? Porque ambos se opõem. Versículo 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Não está debaixo da lei. Agora, eu peço a atenção de vocês agora aqui. Vamos falar agora sobre as obras da carne. Amém? Versículo 19. Vamos lá. Porque as obras da carne são, atenção, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, é obra da carne. A mulher que vende o seu corpo, o homem que vende o seu corpo, obra da carne. Impureza, obra da carne. Lascívia, obra da carne. O que é lascívia? Lascívia é quando o meu corpo seduz outras mulheres, ou quando a mulher... Vou explicar melhor. Lascívia é quando a mulher coloca uma roupa bem justa, bem apertada, aqueles decotão, né? E aí o homem está na rua, olha para aquela mulher, e o modo a qual aquela mulher está vestida, o modo a qual aquela mulher está produzida, ela desperta desejo no coração do homem. E isso é o que? Lascívia. Sem ela saber, sem ela ter a intenção de provocar o desejo no homem, ela está pecando. É lascívia. Mesma coisa os varões. Os varões, né? Hoje em dia os homens estão andando tudo apertadinho, né? Enfim, coloca aquela roupa bem justa, né? Aquela blusinha social bem mostrando, né? Os bíceps bem coladinha mesmo. E aí a varoa passa, né? Pá! Sem aquele varão saber, ele está pecando, porque ele está seduzindo aquela moça. O modo qual ele se traja, qual ele se veste, ele está causando o pecado de lascívia. Isso é lascívia. É quando o meu traje, as minhas vestes, o meu jeito de andar na rua atrai desejos, olhares cobiçosos, sem que eu tenha a intenção de que aquilo aconteça. É lascívia. Amém? Idolatria. Idolatria, outra obra da carne. Idolatria. A pessoa que idolatra o homem. Muitos estão idolatrando o homem hoje. Muitos estão idolatrando pastores, bispos, diáconos, missionários. Muitos estão idolatrando padres. Muitos estão idolatrando imagens de escultura feita por mãos de homens, imagens de gessos, de madeira. Muitos se prostram diante de uma imagem e fazem confissões. Muitos se prostram diante do homem e confessam vossos pecados como se o homem e a imagem pudessem perdoá-los. Quando a palavra diz que devemos idolatrar somente a Deus, Jesus Cristo. Idolatria. Amém? Feitiçarias são obras da carne, obras carnais, feitiçaria, magia negra. Tudo que se diz a feitiçaria são obras da carne. Inimizades, aquela pessoa que não gosta da outra. Inimizades, obras da carne. Impureza, vou voltar aqui na impureza. A pessoa que tem um coração impuro, um coração mau, um coração sujo, obras da carne. Porfias, emulações, tudo isso são obras da carne. Tudo isso. Iras. Iras. A ira também é obra da carne. Pelejas, obras da carne. Dissensões, obras da carne. Heresias, enganos, obras da carne. Invejas, obras da carne. Homicídios, obras da carne.
Bebedice, ó, aquele choppzinho, aquela cervejinha, aquele vinhozinho geladinho, bebedices, obras da carne. Glutonarias, ó, aquela pessoa que, ó, muito importante isso aqui, ó, obras da carne. A glutonaria é um pecado. Você sabia que a glutonaria é um pecado? O ato de comer demais, a pessoa ela não quer comer, mas ela está comendo, é pecado. É pecado. Glutonaria é pecado. Obra da carne. Pessoa que come sem parar, ó. Pecado. E coisas semelhantes a estas. Aí eu vou colocar aqui, não está na Bíblia. Não está na Bíblia, porém também não é heresia. Não sou eu que estou inventando. Amém? Eu não vou acrescentar nada na Bíblia. Eu apenas vou falar mais algumas obras da carne. Pornografia, masturbação, a mentira. Certo? O ódio. Foi falado da ira. Tem um ódio. A falta de perdão são obras da carne. Obras da carne. Certo? O adultério. A vida afeminada são obras da carne. São obras da carne. São obras da carne. A desobediência são obras da carne. A teimosia, obras da carne. Então, meus amados, podemos compreender aqui as obras da carne. E essas obras da carne, quem é que se agrada? Quando o homem ou a mulher vive na obra da carne? É o diabo, são os demônios. Porque quando a nossa vida não está cheia de Deus, quando a nossa vida não está cheia do Espírito Santo, ela vai estar vazia. E algum espírito vai ter que habitar. Por quê? Porque em Coríntios a palavra fala que o nosso corpo ele é o quê? Ele é templo, ele é morada do Espírito Santo. Então, se na minha vida não habita o Espírito Santo, o espírito de Satanás ele vai habitar na minha vida. E ele vai trazer o quê? Desejos carnais. Ele vai trazer as concupiscências. Ele vai trazer as obras da carne. Tudo isso que eu li aqui a partir do versículo 19 até o versículo 21, o diabo irá trazer na vida daquele que não tem o Espírito Santo em sua vida. Por quê? Porque o pecado provém do diabo, assim como as obras da carne provêm do diabo. Amém? E isso aqui é tão sério. Olha o que eu vou ler aqui agora. No final do versículo 21. O versículo 21. Invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Paulo, por meio do Espírito Santo, está dizendo. Olha, eu já disse isso antes. Estou dizendo novamente. Você que pratica isso, você que vive nessas práticas da carne, você não vai herdar o reino dos céus. Irmão Luiz, então você está dizendo que não tem esperança para a minha alma? Sim, tem. Você quer herdar o reino dos céus? Você quer ser um cidadão do céu? Você quer ter o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? É simples. Abandone o pecado. Se entregue para Cristo. Abra o teu coração e se arrependa das obras da carne que você pratica. E viva para Cristo. Aí sim, aí essa palavra não será para você. Paulo está dizendo para quem quer viver e morrer no pecado. Paulo foi bem claro quando ele disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, se você insistir em viver nas obras da carne, dia após dia, cometendo esses atos que eu acabei de ler do versículo 19 ao versículo 21, se você morrer, a tua alma irá para o inferno. Irá para a condenação. Amém? Isso aqui é muito sério. Essa palavra aqui pouco se ouve pregar. Poucos falam sobre essa palavra. Isso aqui é muito sério.
Amém? E essa palavra aqui, ela não é somente para o ímpio, não. Essa palavra aqui é para o crente também. Porque tem muitos crentes que estão vivendo nas obras da carne. Eu vou repetir. Tem muitos crentes que estão vivendo nas obras da carne. Não estão vivendo no Espírito. Estão vivendo pela carne. Pegam suas Bíblias e fazem assim, ó. Coloca debaixo do braço. Vou para o culto. Vou adorar a Deus. Aí roda, ô glória, sapateia, pula, fala em mistério, profetiza, ora, revela, mas no oculto, no seu íntimo, estão fazendo isso aqui, ó, versículo 19. Estão se prostituindo, estão tendo uma vida impura, estão em lascívia, estão na idolatria, estão em feitiçarias. Tem crente que está em feitiçaria, sabia disso? Estão nas inimizades, crente que não gosta de ninguém. Estão em porfias, estão em emulações, estão em iras, corações irados, pelejas, dissensões, heresias. Estão em invejas e homicídios. Estão em bebedice. Muitos crentes estão assim, bebendo, matando o seu irmão. Aquele que não ama seu irmão é homicida, diz a palavra do Senhor. Muitos crentes glutões, come. Isso aqui é muito sério. Amém? Isso aqui é muito sério. Agora vamos falar sobre os frutos do Espírito. Amém? A qual é o tema da mensagem, obras da carne e frutos do Espírito. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito olha só, eita glória, olha só qual é o primeiro fruto do Espírito, olha só, versículo 22, mas o fruto do Espírito eu estou lendo Gálatas capítulo 5, versículo agora 22, mas o fruto do Espírito é amor, olha aí, o primeiro fruto do Espírito, amor. E o que é que está faltando hoje? Amor. Jesus disse que por se aumentar a iniquidade no coração do homem, o amor de muitos, não todos, muitos, se esfriaria. Jesus que falou, o amor. Então hoje vemos que muitos crentes não têm amor no seu coração. Não tem amor. Dizem que ama da boca para fora, mas não demonstra com obras, não demonstra com o coração. Então aquele que nasceu da água e do Espírito, ele tem que ter dentro dele o quê? O amor. Mas entenda, esse amor que Jesus está falando não é o amor do homem para com a mulher, casal. Não. Esse amor que Jesus está dizendo aqui em Gálatas, versículo 22 do capítulo 5, mas o fruto do Espírito é amor. É o amor de Cristo. Eita glória! É o amor de Cristo em nós. É o amor de Cristo em nós. Se nós não tivermos o amor de Cristo dentro de nós, como é que vamos amar o nosso próximo? Irmão Luiz, como é que eu faço para ter o amor de Cristo dentro de mim? Primeiro, Cristo tem que ser gerado dentro de você. Cristo tem que habitar na sua vida. Você tem que abrir o teu coração para Cristo e confessá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E viver para Ele. Se tornar uma nova criatura. Quando Cristo for gerado dentro de você pelo Espírito, aí você vai aprender o que é o amor. Mas não o amor carnal, o amor espiritual. O amor a qual Cristo amou o mundo de tal maneira. A qual Deus amou o mundo de tal maneira. E deu seu único Filho amado unigênito, Jesus Cristo, para morrer para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Amém? Vamos lá, no segundo fruto do Espírito. Gozo. Alegria. Aquele que tem Jesus, ele é alegre. Fruto do Espírito. Se o Espírito Santo habita dentro de mim, eu tenho que ser alegre. Porque a alegria de Cristo está em mim. Aquele que nasceu da água e do Espírito, ele tem alegria. Alegria. A alegria do Espírito Santo. Em todos os momentos. Se alegre na presença de Deus. O crente que tem o Espírito Santo, ele tem alegria. Ele não anda assim, de cabeça baixa. Não. Ele anda de cabeça erguida.
Ainda que ele passe por tribulações, mas ele está de cabeça erguida, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, glória. Amém? Vamos no próximo fruto do Espírito. A paz. A paz. A paz. Aquele que tem o Espírito Santo, ele tem paz. A paz de Espírito. O mundo pode cair sobre ele, sobre ela. Alguém pode bater na porta e chegar uma notícia para você. Mas você tem paz. Alguém pode te ligar trazendo uma notícia que não te agrada, mas você tem paz. Está certo que no primeiro momento a gente se entristece, mas a paz do Espírito Santo vem sobre nós e nos acalma. A paz de Espírito. Você está cheio de problemas, passando por uma luta, mas você tem paz para deitar sua cabeça no travesseiro. Em paz eu me deito. Oh, glória. Amém? A paz de Espírito. E hoje o que vemos? Muitos crentes atribulados dão a paz do Senhor, mas não têm paz. Falam de Jesus, mas não conhecem Jesus, não tem paz. Da boca desse crente só saem palavras que misericórdia. Mas quem nasceu da água e do Espírito tem paz consigo. A paz que excede todo entendimento. Amém? Vamos lá, próximo fruto do Espírito. Longanimidade. Jesus era o quê? Longânimo. Oh, eita glória, longânimo. Longanimidade. Longanimidade. Longânimo. Que não se ira. Não se ira facilmente, não se ira. Lembrando que você pode se irar, eu posso me irar. O que eu não posso, o que você não pode é colocar o sol sobre a vossa ira. Ou seja, levar aquela ira até o fim. Não, não pode. Irou, irais e não pequeis, diz a palavra. Irou, peça perdão a Deus, segue em frente. Então tem muitos crentes que não são longânimos, se irritam, não são. E devemos ter longanimidade em nossa vida. Amém? Para você que está entrando agora, meu irmão, minha irmã, estou falando sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao versículo 25. Agora eu estou lendo aqui no versículo 22, que fala sobre os frutos do Espírito. Amém? Próximo fruto, benignidade, ser benigno. Ser benigno. Jesus, ele era benigno. Benigno, calmo, paciente. O crente não pode ser explosivo. Não. O crente tem que ser calmo em todos os momentos. Amém? Próximo fruto, bondade. Jesus era bom. Jesus era bom. Jesus era bondoso. E nós devemos ser bondosos com o próximo, ajudar aquele que necessita, aquela que necessita. Amém? Devemos se compadecer daquelas pessoas que necessitam. É muito importante isso. Esses são os frutos do Espírito. Próximo fruto, a fé. Eita glória, esse aqui, a fé. Amados, devemos ter a fé no nosso coração. São um dos frutos do Espírito. A fé. Um conselho que eu vou deixar para vocês aqui. Perca tudo na sua vida. Que isso, irmão Luiz? Perca tudo. Perca a mulher, perca filho, perca emprego, perca a saúde, mas não perca a fé. Porque se você perder a sua fé, tudo isso aqui que você está ouvindo, de nada vai adiantar. Guarde a sua fé. Guarde a sua fé em Cristo. Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que tenha fé. Então quem não tem fé, não crê em Deus. Desanima. Ainda que a sua fé seja isso aqui, ó, pequenininha. Mas tenha fé. Tenha fé no seu coração. Amém? Sim, Eliezer, Jesus é bom, querido. Jesus é bom. Jesus é bom. Próximo fruto, mansidão. Eita glória, o crente é manso.
O crente é manso. O crente é manso no falar. O crente é manso. O crente não é explosivo. Não. O crente é manso. Jesus disse o quê? Vou ler aqui em Mateus 11, 28. Para mim não errar aqui de cabeça. Mateus 11, 28. Eu vou ler aqui. Foi Jesus que falou, não fui eu. Foi o mestre. Aqui, ó. Mateus 11, 28. Jesus vai dizer o quê? Ó, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso. Manso, Jesus era manso. Jesus era manso. Jesus era manso. Jesus não era brabo. Ele corrigia quando tinha que corrigir. Ele exortava quando tinha que exortar. Mas Jesus era manso. O seu falar era manso. E transmitia o quê? Aqueles que ouviam Jesus falar, paz. Então o crente, ele tem que ter mansidão no seu coração e mansidão no falar. Porque ao falar, eita glória, as pessoas vão sentir paz, vão sentir Jesus na sua fala. Amém? Manso, mansidão. Devemos ter mansidão. E tem alguns crentes aí que são brabos, hein? Tem alguns crentes aí que são misericórdia, só Jesus. O último fruto do Espírito, esse aqui, eu quero que você atente. Todos eles são importantes, mas eu quero que você atente esse aqui. Não sei se você já foi ensinado sobre isso, se não foi, vai ser agora. Temperança. Em algumas traduções está escrito domínio próprio. É a mesma coisa, ok? Temperança, o último fruto do Espírito. O que significa temperança? Já foi respondido. Domínio próprio. Um dos frutos que você precisa buscar em Deus é o domínio próprio. Para você dominar isso aqui, ó. A sua carne. O seu eu. O velho homem que está em ti. A velha mulher que está em ti. Domínio próprio. Jesus, ele tinha o quê? Domínio próprio. Jesus, quando andou nessa terra, Jesus não se prostituiu, não se contaminou, não se meteu, não se envolveu com feitiçaria, com idolatria. Jesus não se envolveu com as obras da carne. Não. Ah, irmão Luiz, mas Jesus ele era 100% Deus. Sim, mas ele era homem encarnado. Ele era o Deus encarnado. Ou seja, Jesus ele veio como carne, como homem. E Jesus sentiu o que eu sinto, o que você sente. Jesus sentiu as tentações. Ele não foi tentado no deserto? Jesus sentiu fome. Jejuou 40 dias e 40 noites. Sentiu sede. Jesus sentiu cansaço, sono. Jesus se irou quando chegou lá e viu os cambistas na porta do templo fazendo comércio. E aí? Mas Jesus tinha algo com ele. O domínio próprio. Ou a temperança. Que é fundamental esse fruto do Espírito em nossas vidas. E por que muitos irmãos estão caindo na tentação? Estão caindo no pecado? Porque eles não têm o fruto do Espírito. Porque aquele que tem um fruto do Espírito no seu coração, ele não peca conscientemente. Ele não cai no laço do diabo. Mas eu vou voltar lá atrás do que eu disse para você que está chegando agora. Como vencer as obras da carne? Como vencer as obras da carne? E eu quero listar novamente aqui as obras da carne para que possamos entender. Você que está chegando agora, estamos falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Tudo isso são obras da carne. Amém? A masturbação também é obra da carne. O adultério é obra da carne. A falta de perdão é obra da carne. A pornografia é obra da carne. São obras da carne. A inveja é obra da carne. O ódio, a
A contenda é obra da carne. A fofoca, a língua grande é obra da carne. Amém? São obras da carne. Aí vem aqui, ó. Inveja, homicídio, bebedice, são tudo obras da carne. Tudo obras da carne. E Jesus, ele viveu nessa terra. Em meio disso tudo aqui que foi dito, as obras da carne. E como Jesus venceu? Jesus venceu porque ele andava no Espírito. Quem anda no Espírito e vive no Espírito tem consigo o domínio próprio, a temperança, que é o último fruto do Espírito. Amém? Eu quero ler novamente aqui o versículo 16, você que está chegando agora. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que querer. Então o apóstolo Paulo, ele vem dizendo para a igreja, ó, vocês têm que andar no Espírito, vocês têm que viver no Espírito. E para viver no Espírito, para andar no Espírito, temos que ter uma vida de oração, de jejum, de leitura da Bíblia, renunciando os nossos desejos, as nossas vontades, renunciando o nosso eu, renunciando as tentações, renunciando os banquetes de Satanás, renunciando, temos que negar, temos que dizer não para o pecado, temos que dizer não. Amém? Não podemos andar de mão dadas com o pecado. Aqui em Mateus 16, 24, Jesus diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus diz assim, Então disse Jesus aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, para andarmos no Espírito, para vivermos no Espírito, nós temos que renunciar a nós mesmos. Temos que renunciar aos desejos carnais. Temos que renunciar ao pecado. É dessa forma que vencemos as obras da carne, dizendo não. Em Gênesis capítulo 39, se eu não me engano, a palavra diz que José, quem conhece a história de José? Muito linda a história de José. Deus levantou ele como o governador do Egito, glória a Deus, mas no versículo 39 ou 32, a palavra diz que José estava na casa do seu senhor Potifar sozinho. E a mulher do seu senhor Potifar chegou. E ela disse para José, atenção, José estava sozinho na casa, não tinha câmera, não tinha escuta telefônica, não tinha criado algum na casa, ele estava sozinho. Como eu estou aqui, estava sozinho. Mas a palavra diz que a mulher do seu senhor chegou e disse, José, deita-te comigo. Aquela mulher, ela queria ter relação sexual com José. E detalhe, José ele era um moço. José ele era virgem, ele não conhecia a mulher. José não sabia o que era ter um relacionamento com uma mulher íntimo, homem e mulher. Não. E a mulher disse, José, deita-te comigo. E José disse, não. Eita glória. José disse não. Por que José disse não? Porque José não estava vazio. José estava cheio do Espírito Santo. José tinha com ele o que? O domínio próprio, a temperança. E ele disse não. Ele poderia deitar com aquela mulher e ter coabitado com ela, ter tido relação com ela. Ninguém estava ali. Ninguém estava ali. Mas aquele que vê todas as coisas do alto dos céus estava de olho em José. E assim Deus é na nossa vida. Ele fica nos olhando para ver qual vai ser a nossa atitude. Então, para vencer a carne, para vencer o pecado, para vencer as tentações, para vencer o diabo, temos que ter conosco o Espírito Santo. E para termos o Espírito Santo, temos que abandonar as obras da carne. Temos que abandonar a vida errada. Temos que renunciar a isso aqui, ó, a carne. Temos que renunciar à cervejinha, temos que renunciar à maconha, temos que renunciar ao cigarro, temos que renunciar à prostituição, temos que renunciar ao adultério, à amantezinha, o amante, temos que anunciar o jeitinho brasileiro, aquelas coisinhas ilícitas.
temos que renunciar. Os contratinhos ilícitos, temos que renunciar. A mentira, a língua grande, a fofoca, a inveja, a soberba, o orgulho, são obras da carne. A avareza, aquela pessoa que quer juntar dinheiro, ama dinheiro, ama dinheiro, ama dinheiro, ama dinheiro. Temos que renunciar. Renunciar aos bailes, às baladas, temos que renunciar aos pagodinhos, temos que renunciar aos sertanejos, temos que renunciar. Temos que matar o nosso eu aqui, José matou o seu eu. José disse não. José disse não. Amém? Deus não desceu do céu e falou, José, não faça isso. Não. José falou, não. Vou obedecer ao meu Senhor. Não vou me dobrar diante do pecado, das obras da carne. Porque o que aquela mulher pediu para que José fizesse com ela era a obra da carne. Amém? Então, precisamos negar o nosso eu. Precisamos negar. Esse é o tempo. Eu vou ler aqui o que Paulo disse em versículo 21. Paulo disse assim, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, os que cometem o quê? As obras da carne. As obras da carne. Não vai herdar o reino de Deus, a não ser que haja um arrependimento. Tem uma condição aí. Quer herdar o reino de Deus? Quer se tornar filho de Deus? Quer ter a vida eterna com Cristo? Quer ser livre da condenação que está por vir? Quer ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Abandone o pecado. Negue essa vida que você está vivendo. Entregue a sua vida para Cristo. Escolha Cristo como seu Senhor no seu coração. Tira a idolatria do teu peito. Abandone essa idolatria que você tem pelo homem. Abandone essa idolatria que você tem por essa imagem que nada pode fazer por ti. Abandone a feitiçaria. Abandone. Abandone o pecado. Abandone as práticas da vida errada. Abandone as obras da carne. São obras. Então você entenda que atenção, obras da carne. O que é obra? Obra são aquilo que o homem pratica, aquilo que eu e você pratica. Obras. E frutos. Frutos é aquilo que Deus faz acontecer na vida do homem. Fruto é aquilo que Deus nos concede quando a nossa vida está de acordo com a Bíblia. Amém? Então, meus amados, não é tempo de viver pela carne, pelas obras da carne. É tempo de viver pelos frutos do Espírito. Você que está afastado do Evangelho, você que chegou agora, você que chegou antes, você está afastado do Senhor, você conhece isso aqui, você conhece isso aqui, Você conhece isso aqui, mas você está vivendo a partir do versículo 22, a partir do versículo 19, até o versículo 21, nas obras da carne. Retorne para Cristo. Volte para Cristo. Você que um dia viveu pelo Espírito, você que um dia teve no teu coração os frutos do Espírito, mas hoje você está vivendo pela carne, volte para Cristo. Se conserte, ainda há tempo. Cristo ainda não veio buscar o seu povo, mas ele virá. Ainda dá tempo. Amém? Ainda dá tempo. Você que está ouvindo a mensagem, mas você ainda não entregou o teu coração para Cristo, você quer largar essa vida de obra da carne, você quer largar essa vida errada e quer entregar essa vida para Jesus, esse é o tempo. Eu estou aqui para orar por você. Você que quer voltar para o Evangelho, quer retornar para o caminho do Espírito, eu estou aqui para orar por você. Entre no meu PV aqui no privado aqui do TikTok. Me chama lá. Amém? Você que quer entregar sua vida para Cristo, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Esse é o tempo, meus irmãos. Ei, Jesus Cristo está voltando. E isso não é brincadeira. Jesus Cristo está voltando. Então, meus amados, é tempo de estarmos em Cristo. É tempo de estarmos em Cristo. Não é mais tempo de ficar brincando
Não é tempo de ficar longe de Jesus. Os dias estão passando. Olha aí como é que está o tempo. Olha como é que está a natureza. Olha como é que estão as coisas. É só olhar, meus amados. Até quando você vai insistir em viver nas obras da carne? Até quando você vai insistir em fazer coisas que desagradam a Deus? Até quando? Até quando? Até quando? Aproveite a oportunidade que Jesus te concede hoje de se consertar com Ele, renovar a tua aliança. Até quando? Até quando? Até quando? Esse é o tempo. Até quando você vai querer viver essa vida que não tem agradado a Deus? Até quando? Até quando? A oportunidade é hoje. Hoje é o tempo que Jesus criou. Hoje é o dia que o Senhor preparou para que você viesse abrir o teu coração e convidar o Espírito Santo de Deus a fazer morada em ti. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Não é mais tempo de perder tempo com coisas que não edificam, meus amados. Não é mais tempo. Não é mais tempo. É tempo de entregar a sua vida para Cristo. E viver para Cristo. Um dia eu já vivi nas obras da carne. Eu já vivi. E não foi bom. Eu achava que era bom. Mas não era bom. Amém? Não era bom. Entenda uma coisa. As obras da carne, ela leva o homem à perdição eterna. As obras da carne levam o homem a se distanciar de Deus a cada dia. O que levou Adão a se afastar de Deus? A perder a intimidade, a perder o espírito? Foi o pecado, a desobediência, que é obra da carne. Amém? É isso que levou Adão a perder o Espírito Santo na vida dele. Foi isso que levou o Espírito, foi isso que levou Adão a perder a presença de Deus. Foi o pecado, as obras da carne. E Adão não conhecia as obras da carne, entenda isso. Adão não conhecia as obras da carne. Mas a partir daquele momento ele conheceu e teve um preço para ele, teve um custo. Imagina, pensa comigo, meus amados. Adão via Deus assim, ó, face a face. Face a face. Mas o que levou Adão a perder a presença de Deus foi o pecado, foi as obras da carne. E é muito triste, meus irmãos, você conhecer a Deus, você viver a palavra, e por falta de vigilância, por falta da oração, começar novamente a andar pelas obras da carne. O vazio entra aqui, ó, é enorme. Eu digo isso por experiência própria, eu vivi isso. Eu vivi isso. Amém? Eu não desejo isso para ninguém. Para ninguém. Tá? Então, você que quer voltar para Cristo, você que está afastado, você que quer renovar sua aliança com o Senhor, eu peço que me chame no privado, tá? Ou então você... Não sei se eu posso convidar aqui. Fixei aqui o comentário da o irmão ou irmã, né? Não sei, não tem um nome. Mas amém. Tá? Você que quer voltar para Cristo, pode me chamar. Pode me chamar no privado. Eu vou deixar meu WhatsApp, tá? Eu quero orar pela sua vida no nome de Jesus. Você que quer entregar a sua vida, me chame lá também, tá? Tá bom, meus amados? Então essa foi a palavra de hoje.
Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao versículo 25. Ainda faltou aqui falar do versículo, né? Mas amém, vamos finalizar aqui no versículo 24 e 25. Versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Olha só, os que são de Cristo crucificaram as suas carnes. Crucificaram as suas carnes com suas paixões. Eita glória. Amém? Os que são de Cristo crucificaram. Aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo as obras da carne, mas andam no Espírito, vivem no Espírito, esses crucificaram a carne com suas concupiscências e paixões. Crucificaram. Não vive mais segundo a carne, os desejos da carne, não vive mais segundo as tentações, mas vive no Espírito, segundo a vontade de Deus. Amém? Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Atenção. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É no Espírito, meus amados. Devemos andar no Espírito, viver no Espírito. E eu vou repetir como viver no Espírito, irmão Luiz. Irmão Luiz, como eu faço para viver no Espírito? Eu tenho que virar um Espírito? Não, meus amados, não é isso. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É quando nós... Aqui, ó. Isso aqui é muito importante, ó. A palavra de Deus. Meditar nela. Ler a Bíblia. Estudar a Bíblia. Buscar conhecimento. Buscar conhecer a Deus na Bíblia. Segundo, oração. Oração. Terceiro, jejum. Mortificar a carne. Jejum. Amém? Esses 3 passos são 4. Renúncia. Renunciar ao nosso desejo, às nossas vontades carnais desenfreadas. Então são 4 passos. Primeiro, oração. Anota aí. Você que tem uma caneta, um papel, anota aí. Quer andar no Espírito? Quer viver no Espírito? Primeiro, entregue a sua vida para Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Abra o teu coração e aceite Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Mostre para Cristo que verdadeiramente você quer se tornar uma nova criatura e não viver nos velhos hábitos do pecado do passado. Aí você vai iniciar. Primeiro passo, oração. Segundo, leitura da Bíblia. Terceiro, jejum. Quarto, renúncia. Esses 4 pontos aqui, ó. Oração, leitura da Bíblia, meditação da palavra, jejum e renúncia. Negar a si mesmo. Esses 4 pontos são fundamentais e importantíssimos para que possamos começarmos a buscar a Deus em espírito e não tornarmos mais carnais, mas homens e mulheres espirituais, cheios do Espírito de Deus, que não vive mais nas concupiscências, nos desejos desenfreados, nas paixões infames da carne, mas andam agora segundo o propósito e a vontade de Deus, no Espírito Santo. Amém, meus irmãos? É dessa forma. É dessa forma. É dessa forma que vivemos no Espírito e andamos no Espírito. É quando buscamos a Deus a cada dia. É quando buscamos a Deus a cada dia. É quando buscamos a Deus a cada dia. Na palavra, na oração, no jejum, renunciando à carne e dizendo não para o pecado. Não, eu não quero. Eu não quero pecar contra o meu Deus. Eu não quero pecar contra a palavra de Deus, não. Eu quero viver em Cristo. Eu quero viver a palavra. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero transbordar do Espírito Santo. Eu quero viver a vontade de Deus na minha vida. Eu não quero mais a vida errada. Eu quero viver a vida certa em Cristo. É dessa forma. É dessa forma. Não há outro jeito. É dessa forma. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou dizer algo que eu digo sempre aqui nos meus vídeos. Você que quiser seguir o meu perfil, siga, para que você receba a notificação da próxima live, para assistir os vídeos, né, das mensagens de Deus que se encontram no meu perfil, tá?
em nome de Jesus, porque só há um objetivo aqui, é levar a palavra de Deus ao teu coração, é levar ensinamento das Escrituras sagradas, o Evangelho de Cristo, tá? Em nome de Jesus. Eu sou muito sincero em falar, né? Eu não gosto de ficar aqui pedindo seguidor, não. Até porque eu não estou aqui para fazer comércio com a obra de Deus. A palavra do Senhor diz em Mateus 10, versículo 8, de graça recebeste, de graças dai. Esse é o tempo. Amém? Esse é o tempo. Então, meus irmãos, reflitam sobre essa palavra em nome de Jesus. O que você escolhe hoje? Viver as obras da carne ou andar e viver no Espírito Santo? O que você escolhe hoje? Eu vou comentar aqui o que eu escolho. Vou comentar agora aqui o que eu escolho. Vou comentar agora aqui, ó. Eu escolho, ó, tô escrevendo. Eu escolho viver e andar, ó, glória, eita, maravilha, eita Jesus, no Espírito Santo, eita glória. Eu escolho viver e andar no Espírito Santo. Eu não quero mais a carne, eu não quero mais o pecado, eu não quero mais viver contra ao Deus de Israel, eu não quero viver em desobediência ao meu Senhor, não, mas eu quero viver como José viveu, obedecendo a Deus e dizendo não, não, não para o pecado, não. A mulher de Potifar disse: José, deita-te comigo, eu quero ter relação contigo sexual, quero ter intimidade contigo na cama. E José disse: não, eita glória. A mulher estava na obra da carne, mas José estava no Espírito. Eita Jesus, maravilha. Aí eu faço uma pergunta para você. Se José não estivesse cheio do Espírito Santo, ele ia ceder à carne. E aí? Então, meus amados, por isso é importante estarmos cheios disso aqui, ó. Ó, isso aqui, meus irmãos, ó, a palavra de Deus, a palavra que nos fortalece, a palavra que nos renova, a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus. Não trata de pular, não trata de rodar, não trata de falar em línguas estranhas, não trata de hora de revelação, de profecia, de Deus mandou te entregar, papapá, não. Se trata de quê? De andar no Espírito e viver no Espírito. É disso que se trata. É disso que se trata. O Evangelho não se... Cristo não morreu na cruz por causa de movimento. Não. Cristo morreu na cruz para nos salvar e para nos dar o seu Espírito, para que vivêssemos no Espírito e andássemos no Espírito. Amém? Homem de Deus e mulher de Deus não anda nas obras da carne. Homem de Deus e mulher de Deus anda e vive no Espírito Santo. Quem concorda aí, coloca aí eu. Quem concorda, coloca aí eu. Graça e paz, irmã Dalma. Amém? É dessa forma. Então, meus irmãos, não vivam pela carne. Ô glória, eu também creio. Não vivam pela carne. Vivam no Espírito. Ande no Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Não viva pelas obras da carne, mas viva no Espírito. Em nome de Jesus. Amém? Meus amados, eu irei terminar aqui essa mensagem, porque a palavra diz que não é por muito falar, tá? Em nome de Jesus. Eu quero encerrar aqui essa mensagem dizendo para você que ainda não entregou a sua vida para Cristo, esse é o tempo. Você que quer voltar para Cristo, esse é o tempo. Amém? Jesus Cristo está voltando. E a qualquer momento, a trombeta vai soar. Amém? Em nome de Jesus,
Você que disse que quer voltar para Jesus, eu não sei se é irmão, se é irmã, porque não tem um nome. Eu vou encerrar agora aqui, me chama no PV aqui do TikTok, amém? Em nome de Jesus. Então, meus amados, então é isso. Chegamos ao fim dessa mensagem, espero não, eu creio que o Espírito Santo de Deus falou o seu coração, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe vossas vidas, vossa casa, casamento, filhos. Até a próxima, tá bom? Hoje é que dia? Hoje é a quarta, quinta, na sexta-feira teremos live novamente, mais um ensinamento, estarei anunciando aqui no TikTok, tá? A paz seja com todos, um beijo no coração, amo vocês em Cristo. Fui!